Bom dia, bom dia. Fixando o comentário aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, queridos. Compartilhando aqui essa live com algumas pessoas. Eu te convido a fazer o mesmo. Hoje o assunto que a gente vai falar é um assunto tão importante que tem destruído muitas empresas, muitos empresários. Então, eu quero compartilhar aqui com algumas pessoas. Deixa eu colocar aqui. Mandei para algumas pessoas. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Que saudade, né? Semana passada a gente não tava aqui. Semana passada eu tava fazendo... Deixa eu baixar esse volume. Semana passada eu estava viajando, fazendo consultorias fora de Goiânia. Então nós não tivemos nossa aula, nossa live de terça-feira, né? Essa live que eu gosto tanto de estar aqui compartilhando, trocando informações. E hoje estamos aqui, hoje para falar sobre um assunto que tem afligido tanta gente por aí. Muita gente hoje está de férias, né? A galera aí tá descansando aparentemente. Mas hoje eu quero falar sobre quando as coisas dão errado. Eu acabei fechando tudo aqui. Já quero te convidar para você compartilhar essa live com outras pessoas aí que você imagine que precisa escutar algo do tipo, enquanto eu coloco uma musiquinha aqui pra gente novamente. Eu não gosto de ficar no seco aqui. Eu gosto de ficar no zero aqui. Deixa eu colocar aqui, peraí. Então já quero te pedir aí pra você compartilhar essa live, dar seu coraçãozinho. Minhas entregas do Instagram, gente, estão uma porcaria essa semana. Não sei a de vocês aí, mas a minha, meu Deus, tá tenso. Mas vamos lá. Vamos falar com quem está aqui, não é mesmo? Eu aprendi uma coisa uma vez, que sempre que eu participava de algum evento, de alguma coisa, eu ficava com aquela sensação assim, fulano deveria estar aqui. Eu ficava com esse sentimento, fulano deveria estar aqui. E uma vez eu escutei o seguinte, que Deus coloca as pessoas que precisam de fato estar ali. Então, se é a gente que está, é porque é a gente que precisa estar ali. E isso pra mim foi muito impactante, porque nem sempre a gente quer que seja a gente, né? Hoje eu quero falar com você sobre esse momento quando as coisas não dão certo. Você já passou por alguma situação na sua empresa, no seu negócio, na sua vida, em que você estava com tudo muito planejado, muito organizado em sua mente e de repente as coisas não deram certo? Deu tudo errado? Fala aqui pra mim, quem já passou por isso? Levanta o dedinho aí, a mãozinha, pra mim saber. Se você já passou por um momento assim na sua vida ou no seu negócio, na sua empresa, que de repente as coisas deram errado e você se sentiu lá no chão. Coloca aqui pra mim. Já dá seu coraçãozinho aí. Compartilha essa live. Eu já compartilhei essa live com algumas pessoas. Quero convidar você para fazer isso também. Eu sou Mariel Camargo. Todas as terças-feiras eu estou aqui. Quase todas, com algumas pequenas exceções. Mas procuro estar aqui todas as terças falando sobre estratégias de crescimento de negócio, falando sobre assuntos que podem edificar aí a sua vida, o seu negócio, podem ajudar a alicerçar esse processo. Aí a Verônica já falou que sim. Quem mais, pessoal, já passou por um momento assim ou está passando por um momento assim na sua vida ou na sua empresa em que, de repente, deu tudo errado o que você estava pensando, sonhando, projetando. Eu ia falar projetando e falei planejando. Projetando na sua vida. Já passou por isso? Porque
Eu já passei inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu vou começar esse assunto falando o seguinte. Ontem, é engraçado isso, né? Ontem, antes de dormir, eu peguei uma Bíblia, que eu tenho ela há algum tempo. Eu acredito que eu tenha ela há uns 8 ou 9 anos. E tava grudadinha uma folha. E eu fui abrir essa folha que tava grudadinha e tava escrito uma frase que eu escrevi em um congresso que eu fui, de mulheres, enfim. Eu escrevi uma frase que é exatamente a frase que eu vou tratar aqui hoje. Como Deus é bom, né? Vai nos dando orientação sobre as coisas que a gente precisa falar. E nessa frase estava escrito o seguinte: se a adversidade bater em sua porta, abra a porta. É sobre isso o nosso assunto hoje. Quando a adversidade bate a sua porta, abra a porta. Este é o sentido das coisas. Ontem eu tava pensando, nem sabia se eu ia fazer essa live hoje ou não. E eu tava pensando sobre o que eu deveria falar hoje, né? Sobre qual assunto que poderia ser importante aí para a vida de algumas pessoas. E eu tenho visto muita gente, as pessoas que fazem mentoria comigo, meus alunos, sofrerem muito quando passam por momentos de adversidade. Quando planejam algo e aquele algo não dá certo. Quando projetam um lançamento e esse lançamento não sai como queria. Quando preparam um curso e esse curso não tem o número de inscrições que estavam sendo previstas. Quando a gente planeja um evento e esse evento não vai dar certo. Como as pessoas têm sofrido e ficado abaladas com isso. Como às vezes a gente se propõe a pensar em algo, a planejar algo, e quando aquilo não sai como a gente queria, a gente tem sofrido com aquilo. E esse sofrimento, essa angústia que a gente fica, eu comecei a refletir sobre ela e eu quero trazer essa reflexão aqui com você hoje também sobre isso. Porque eu quero trazer 2 conceitos importantes para a questão de empreendedorismo, para você que é empresário, para você que tem um negócio. 2 conceitos importantes que nós vamos tratar aqui hoje. Um deles é resiliência, que é um conceito muito comum que está por aí e virou até utilizado de forma indevida muitas vezes. E o conceito de antifrágil. E eu quero te falar como que você pode aplicar isso na sua vida de forma prática. Mas quando eu olho para trás, e eu queria que você fizesse essa reflexão nesse momento também, quando a gente olha para trás, a gente vê como a gente passou por tanta adversidade na nossa vida. Afinal, eu acredito que essa é a única certeza que a gente tenha das dificuldades. Por isso que uma das coisas que eu vou falar aqui é a seguinte: se preocupe quando as coisas estão muito em águas calmas. Se preocupe quando as coisas estão muito calmas. Significa que você não está saindo do lugar. E eu olhando para trás, né? Fazendo uma retrospectiva aí da minha vida, da minha construção, do meu processo, eu me lembrei de quando eu vim para Goiânia. Quando eu vim para Goiânia, algumas pessoas sabem, algumas não. Eu sou engenheira agrônoma, né? Me formei no Mato Grosso. E logo depois que eu me formei com 21 anos, eu comecei a fazer uma especialização. Nessa especialização era junto com a Universidade Federal de Goiás, do Mato Grosso, e eu vim para Goiás fazer um módulo dessa especialização e não voltei mais. Enfim, passei num processo seletivo aqui e fiquei em Goiás mesmo. O fato é que eu comecei a trabalhar nessa época, prestar serviço para o Sebrae como consultora, isso em 2006. Eu vou contar rapidinho esse caso para vocês entenderem como a gente passa por momentos de adversidade. Em 2006, eu comecei a ser consultora do Sebrae e para eu poder desenvolver esse trabalho eu precisava de um carro, né? O que eu fiz? No meu primeiro salário que eu tive, que eu acho que era de R$2.000, se eu não me engano, eu peguei esse dinheiro e dei entrada num carro, num Fiesta, aqueles modelos antigos, sabe? Que não pode pegar água por baixo, que ele apaga. Esse modelo. Comprei um Fiesta antigo. Nessa época o Fiesta já tinha 15 anos. Então um Fiesta velho. Dei entrada porque eu precisava desse carro para trabalhar, né? Então comprei no nome do meu pai. Dividi em 48 vezes esse carro para eu poder ter meu instrumento de trabalho.
Na minha primeira viagem com o carro, uma primeira viagem de trabalho com esse carro, eu capotei o carro. 9 horas da manhã, até hoje eu não sei a explicação, porque não tinha movimento na estrada, não tinha buraco na estrada, era uma linha reta. Eu capotei esse carro às 10 horas da manhã. Deu perda total no veículo. Então, nesse momento, eu fiquei sem dinheiro, sem carro, com uma dívida e um trabalho que eu precisava executar e sem ninguém, sem apoio, sem família, sem nada. Alguém apareceu, me socorreu naquele acidente, me levou, um casal da cidade próxima, que até hoje eu não sei quem é, me colocou num ônibus de volta para Goiânia, que era onde eu tinha organizado a minha casa, tinha acabado de fazer mudança, enfim. Quando eu cheguei em Goiânia, a minha casa tinha sido assaltada. Isso parece meme, né? Parece pegadinha, mas tinha sido assaltada e eu estava terminando minha especialização. Então, nesse momento, o meu computador, que estava minha dissertação de especialização quase pronta, que eu já tinha feito pesquisa de campo, já estava com material escrito, ele tinha sido roubado. Quem é aqui da região de Goiânia sabe que tem uma famosa Feira da Marreta, né? Que existe uma comercialização aí de produtos furtados, segundo as más línguas. O que eu fiz? Fui na Feira da Marreta tentar recuperar o meu computador, comprar meu computador de volta, porque eu precisava daquela monografia, senão eu ia perder a especialização. O fato é que eu não achei. Hoje, quando eu olho para trás, eu fico pensando assim, como que eu passei por isso? Existe uma explicação para isso? Como que uma pessoa com 21 anos, no seu primeiro emprego, sozinha no estado, sem dinheiro, e comprou seu primeiro carro financiado no nome de outra pessoa, no nome do pai, com os únicos R$2.000 que tinha para dar entrada. Eu capoto o carro na primeira viagem que eu faço, chego em casa, tenho a casa assaltada, não ficou nada, ficou só o sofá porque não dava para levar. Eu imagino que eles devem ter chegado de caminhão lá para fazer esse roubo aí. Levaram meu computador com a minha dissertação quase pronta da especialização. E eu fico olhando para trás e pensando o seguinte: como que a gente é capaz de passar por situações assim? E eu comecei a pensar de ontem para hoje o que eu fiz para ter capacidade de suportar esse momento e de começar a ressurgir das cinzas. Porque o que eu fiz naquele momento? Voltei, dei um passo atrás e fui fazer tudo de novo. Fui refazer minha dissertação, peguei o que sobrou na casa, vendi, mudei para outra cidade, onde que eu já ia trabalhar mesmo no interior, e foi aí que as coisas começaram a evoluir. Mas para isso eu tive que me posicionar naquele momento. Eu fico pensando que se naquele momento eu tivesse me posicionado como vítima da vida, né? Meu Deus, agora acabou minha vida, capotei meu carro, tô com uma dívida, roubaram minha casa, levaram minha dissertação, morri. Eu poderia ter me posicionado dessa forma. O problema é o seguinte, hoje eu olho para trás e vejo uma coisa. Eu não tive a possibilidade de pensar assim. Como eu estava sozinha na vida, né? Já morava sozinha desde os meus 13 anos, eu não tive a possibilidade de me posicionar como vítima. Porque se eu me posicionasse assim, não ia ter ninguém para passar a mão na minha cabeça. E eu já sabia disso. E eu não tô falando que a gente não possa. O que eu estou falando é que todos os momentos de adversidades, eles vão estar na nossa vida em algum momento. Então se preocupe se sua vida está muito em águas calmas. Significa que você não está saindo do lugar. Nossa vida é feita de adversidades. Nossa vida é feita de altos e baixos. E na verdade, hoje eu enxergo que quando algo dá errado, na verdade não tem nada que dá errado. Na verdade, o que eu enxergo hoje é que nós criamos expectativas sobre coisas e essas expectativas, elas não são cumpridas, elas não são supridas na nossa vida. Então não está relacionado a algo deu errado ou não deu errado, está relacionado a nós criarmos expectativas. Se você analisar, provavelmente você já viveu ou está vivendo algo na sua vida ou na sua empresa que você não gostaria que tivesse acontecendo, que você queria fugir ali daquela situação, gostaria de fugir daquela situação. E quando você olha para isso é porque provavelmente você criou uma expectativa ou sobre uma pessoa, ou sobre uma situação,
ou sobre acreditar em algo, ou acreditar em alguém, e normalmente está relacionado em pessoas, né? Muito mais relacionados. O que nos aflige muito mais é quando nós depositamos a nossa confiança, tudo que a gente vive em relação a pessoas e não às coisas. Então, todos esses processos nos traz esse momento de adversidade. Essa semana passada, aconteceu um episódio que eu até relatei numa palestra que eu fiz sábado, né? Comentei com algumas pessoas que eu conheço, que uma pessoa que eu conheço e que eu tenho uma certa estima por essa pessoa, foi uma pessoa muito maltratada pela vida. Vou falar assim, muito maltratada. E essa pessoa não conseguiu se recuperar dos traumas. Então, até hoje, essa pessoa sempre acha que ela vai ser passada para trás, ela sempre acha que ela vai ser traída, ela sempre acha que alguém tá tirando proveito dela. E a única forma dela se proteger disso é atacando. Então, ela fez um ataque velado contra uma situação essa semana, e eu sabia que era um ataque. E eu não me incomodei com isso, porque não tem como eu esperar de uma pessoa que não conseguiu passar por um momento de adversidade algo diferente daquilo. E isso que eu queria conversar com você aqui hoje, né? Que quando nós colocamos a expectativa sobre algo e esse algo não acontece, a nossa frustração é muito grande. Então, na verdade, não é porque as coisas deram errado. Quando você avalia, não é porque as coisas não deram certo como a gente queria que desse, mas é porque a nossa expectativa era tal em alguém ou em alguma coisa e foi frustrada. Aí você pode me perguntar assim, Mariel, mas você não trabalha com planejamento? Quando eu planejo as coisas, não é para as coisas darem certas? Não. Infelizmente não. Planejamento é para que você saiba o caminho que você está trilhando. Para que você preveja possibilidades de caminhos tortos ou tortuosos. Para que você já tenha uma previsão do plano B, talvez, ali na frente. E se tudo der ruim, o que você pode fazer? Planejamento é quando você define a direção que você está indo. E aqui eu já quero dar o primeiro conceito. Algumas pessoas falam assim, a gente tem que ser agressivo, nós temos que ir muito rápido. O outro, não, eu prefiro ir mais calmo. Isso nada mais é do que o trajeto que você está fazendo. O mais importante do que a velocidade, é a direção que você está traçando no seu negócio. Mais importante do que a velocidade é a direção que você está traçando no seu negócio. Pode ser que tenha momentos no seu negócio, na sua vida, que você vai ter que dar uma freada. Esse mês de junho e julho, é engraçado que parece... Dizem que as mulheres, quando tem mais de uma mulher numa casa, todas entram no período menstrual no mesmo tempo, né? E eu acho que também as minhas mentoradas entram em períodos de estresse no mesmo tempo. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. No último mês, foi uma atrás da outra, assim, ó. Com problemas, com adversidade, com dificuldade em casa, com essa dificuldade em casa que reflete no negócio, com problema com funcionário, com problema com processos, com baixa de vendas agora no momento de férias. Todas as adversidades foram assim, ó, uma bola de neve. E quando eu olho para isso e converso com elas, eu vejo que como é importante, né, alma se manifestando aí, como é importante a gente ter planejamento. Porque eu falo isso para elas, eu falo o seguinte, se você está estressada, precisa de um tempo, tá tudo certo, tira o seu tempo, descansa quando você precisa descansar, né? Desestressa quando você precisa desestressar. Mas o planejamento é importante porque você sabe para onde você precisa voltar. Você sabe a direção que você precisa continuar caminhando. É diferente quando a gente tem uma vida aleatória. Então, o planejamento, se você me perguntar, Maria, o planejamento não é para as coisas darem certo? Não. O planejamento é para você saber a direção e prever as adversidades que podem vir pela frente. Algumas previsíveis, algumas não são previsíveis. Quando uma das ferramentas que a gente utiliza muito na hora de construção e estruturação do negócio é a análise SWOT, que muitos de vocês devem conhecer. A análise SWOT é uma ferramenta conhecida mundialmente para traçar diagnósticos.
A análise SWOT, ela tem 4 quadrantes, 2 internos e 2 externos, 2 de ambientes internos e 2 de ambientes externos. Os ambientes internos, eles dizem respeito aos nossos pontos fortalezas e às nossas fraquezas internamente. Internamente, que eu falo internamente na empresa, né, ou no seu negócio. Coisas que você tem controle, você tem possibilidade de mudança. Mas nós temos 2 ambientes externos, as ameaças e as oportunidades que dizem respeito ao ambiente externo, ou seja, coisas que não estão na sua mão. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa pandemia que veio, era algo externo, algo que ninguém poderia lidar ou prever aquilo acontecendo. Houve uma mudança de comportamento no mercado, de clientes, que foi uma mudança externa, não estava na mão de ninguém tomar aquela decisão. Então, quando nós pensamos e estruturamos o negócio e trabalhamos com esse planejamento que eu tanto falo, nós olhamos para o ambiente interno, mas também para o ambiente externo dentro das possibilidades de visão que nós temos hoje. Nossa visão, pessoal, ela é limitada ao presente e ao passado. E nós podemos fazer uma previsão futura diante do histórico que nós temos. Agora, ninguém tem bola de cristal para saber exatamente o que pode acontecer. Então, todas as nossas previsões, elas são baseadas em histórico e presente, apenas nisso. O que nós olhamos para frente é uma previsão, uma idealização, algo que está no nosso olhar humano. Pode ser que aquilo saia do trilho. E se sair do trilho, o que você faz? Esta é a pergunta. Se sair do trilho, o que a gente faz? Porque empreender é estar pronto para essa adversidade. Empreender é estar pronto para os altos e baixos. Eu vou falar uma coisa aqui para você, que é o seguinte: se você está empreendendo, eu quero que você grave isso. Empreender é liberdade, não é segurança. Essa, para mim, é a melhor frase que define o empreendedor. Empreender é independência, empreender é liberdade, não é segurança. Se você quer segurança, não empreenda. Se você quer segurança, não seja um empresário. Vai trabalhar na CLT, na verdade, vá ser um funcionário público, que é onde você tem um pouco mais de segurança, porque lá faz e acontece, não acontece nada no final da história. Tem que servidor público aí que eu conheço, tem 70 processos em cima dele e não vai acontecer nada na vida. E é assim que funciona o nosso governo. Então, quer segurança? É para esse caminho que você quer ir. Agora, se você quer liberdade, aí nós estamos no caminho do empreendedorismo. E empreender, gente, é isso. Então, quando a gente fala sobre essa capacidade que a gente tem de enfrentar, de passar por esse momento, é o que diferencia os líderes, né? É o que diferencia as pessoas que estão aí no poder das empresas, das companhias. É a diferença que faz com que as empresas tomem um rumo ou outro. Ontem eu estava com a Bárbara, que está aqui no final do dia, já 8 da noite, e eu estava falando com ela sobre como o nosso posicionamento, ele define a nossa empresa. Como a nossa postura define a nossa empresa. Porque você que está aqui comigo, você provavelmente é um pequeno empresário, né? Eu falo que aqui eu converso só com micro e pequenos empresários. Microempresário, faturamento até 360 mil reais por ano. Pequeno empresário, até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Por quê? Porque a partir desse faturamento, as estratégias são diferentes para crescimento. Então, meu público é micro e pequenas empresas. Então, se você está aqui, provavelmente você é micro ou pequeno empresário. Se você é micro e pequeno, eu quero te falar uma coisa. Todas as suas ações, todas as suas decisões e todas as suas reações vão impactar no futuro do seu negócio. Todas. É você que está no comando. É você que decide o que vai ser feito. É você que decide o que não vai ser feito também. É você que decide se você vai ter uma gestão no seu negócio. É você que decide se você vai manter seu negócio uma bagunça. É você que decide se você vai projetar o crescimento dele, ou é você que decide que você vai levar uma vida de cada vez, um dia de cada vez, não uma vida de cada vez, não, um dia de cada vez. É você que decide, por exemplo, se você vai manter as suas contas em dias ou se você vai dar uma burlada aí no processo. É você que decide isso. É você que decide se você vai abrir sua empresa ou você vai fechar, se você decidiu tomar férias ou não. É você que decide se você vai treinar seu funcionário ou você vai deixar a reveria para começar a rotatividade.
É você que define se você vai estabelecer processos e construir um protocolo dentro da sua empresa ou se você vai deixar a vida levar e seus funcionários começar a se rebelar contra você e você se colocar de vítima no final do processo. É você que decide se você vai tomar uma decisão hoje de começar a organizar as coisas ou se você vai esperar 10 anos da sua vida passar, você gastar seu tempo para você olhar para trás e falar assim, não fiz nada da minha vida. Passou 10 anos e minha empresa continua igual. Passou 10 anos e eu estou no mesmo lugar, ganhando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. É você que decide isso. Então, quando eu falo de postura do empresário, é isso. A sua decisão. É sua decisão que define o que você vai fazer da sua empresa, o que você quer da sua empresa e como você vai conduzir isso daqui para frente. Então, esse comportamento de liderança que a gente fala, liderança não é só relacionada a funcionários, mas liderança na gestão do seu processo, na gestão do seu negócio, na sua vida aí, é um processo de habilidades que é aprendido. Tem pessoas que têm um cunho genético, sim, que já tem um tchan para ser líder, né? Eu falo, gente, que eu sou facinho de mandar os outros fazer alguma coisa, facinho. E tem gente que já tem mais dificuldade, né? De falar para as pessoas fazerem alguma coisa. Eu falo que eu posso ir na festa de outra pessoa e ainda arrumo serviço para os outros fazerem. Então, tem pessoas que já nascem com um cunho um pouco mais para isso. Mas tudo é aprendido, tudo é treinado, tudo é técnica, tudo é como, tudo é visão. Então, essas coisas nós precisamos compreender. E aí eu quero falar de 2 conceitos aqui para você. Um conceito é o conceito de resiliência. Alguém aqui, todo mundo já viu falar sobre o conceito de resiliência? Dá um coraçãozinho aí pra mim se você já escutou essa palavra e se você já sabe o que é resiliência. Fala aí pra mim, se você já sabe o que é resiliência. Resiliência, pessoal, vem do latim resiliare. E esse conceito, ele significa recuar, significa voltar atrás. Então, o que entende-se que é resiliência? Resiliência é a possibilidade, né? É a capacidade do indivíduo passar para um momento de muita adversidade, de muita dificuldade, quando a gente pensa em materiais, desse material se destruir e depois voltar ao ponto inicial novamente. Resiliência é a capacidade de você passar por um momento de adversidade e voltar ao ponto inicial novamente, é você voltar a ficar em pé, voltar para o mesmo ponto novamente. Esse conceito ele foi muito utilizado e ainda é muito utilizado na área de humanas, quando a gente fala dessa capacidade do indivíduo de passar por um momento de dificuldade, de adversidade, seja na sua vida ou na sua empresa, e voltar ao ponto inicial novamente, a se recuperar daquilo. Nós temos um outro conceito, que é o conceito trazido por Nassim Taleb, que é um libanês, que é um aí dos marcos no mercado financeiro, e ele fala sobre o conceito de antifrágil, no seu livro, que foi publicado em 2012, se eu não me engano, que chama-se Antifrágil, Coisas que se Beneficiam do Caos. O que Nassim Taleb diz? Que o conceito de antifrágil, ele traz um conceito um pouco mais aprofundado pra gente do que o conceito de resiliência. Entende-se que o conceito de antifrágil é o oposto de frágil. O que é frágil? Frágil é uma coisa que se quebra, frágil é uma coisa que se deforma, frágil é uma coisa que se sofreu uma pressão externa, ela vai ser decomposto ou destruído. Antifrágil, então, seria o oposto disso. Só que o antifrágil, ele não vem do conceito de resistência ou de força, como vem a resiliência. O antifrágil, ele vem do conceito de você melhorar conforme você passa pelo momento de adversidade e dificuldade. Vocês já viram falar, alguém dizer assim, fulano passou por tanta coisa na vida que a pessoa já nem se abala mais com tanta coisa, né? Fulano já passou por tanta adversidade que já tá com o couro grosso. É assim que a gente fala, né? Fulano já tá com o couro grosso de tanto que já apanhou na vida. O conceito de antifrágil, ele traz essa visão. Só que eu quero falar um pouco mais além dessa visão. Porque quando a gente fala só que a pessoa tá com o couro grosso, pode dar uma conotação de resistência, né? Só de resistência. Tem um ditado também que fala assim que... Como que é? Como que fala do bambu? Que emborca, mas não quebra, né? Porque ele é flexível. Então é nesse conceito que eu quero te falar.
quando a gente é um pouco mais flexível às coisas que estão acontecendo, quando a gente tem a capacidade de olhar para o momento de adversidade, olhar para os baixos da vida, a gente consegue olhar para aquilo e falar, ok, como eu resolvo isso? Ok, o que eu faço a partir disso? E a gente se colocar nessa postura de aprendizado e qual é o novo passo, as coisas começam a fluir. Mariel, mas é porque eu fui traído, Mariel. É porque fulano não fez o que combinou comigo, Mariel. Mas é porque... Eu sei, gente. Eu sei disso. Especialmente se for algo que foi contra os seus valores. Eu tenho um valor muito forte pra mim, que é lealdade. Quem me conhece aí já sabe disso, né? Quem é mais íntimo já sabe que lealdade pra mim é meu primeiro valor. Meu primeiro. Então, uma pessoa que não precisa ser desleal comigo. Ela precisa parecer desleal comigo. Ela não precisa nem ser. Ela precisa parecer desleal comigo. Só basta isso para que eu não precise mais estar perto dessa pessoa e não confie mais. Então, lealdade para mim é meu primeiro valor. Então, tudo que for contra os meus valores vão me agredir muito mais. Tem coisas que me agredem menos. Por exemplo, a pessoa ser lenta já foi uma coisa que me incomodou no passado. Hoje não me incomoda tanto mais. Hoje eu tenho uma certa paciência para falar, refalar, fazer, refazer, 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 refazer. Não é um problema para mim. O problema para mim é a pessoa se colocar numa posição de vítima. O problema para mim é a pessoa não ter autorresponsabilidade. Isso é um problema para mim. Então você precisa saber o que é problema para você e o que não é problema para você também. E entender que os momentos de adversidade talvez não foram coisas que não deram certo. Talvez foram coisas que você colocou expectativa e a sua expectativa foi frustrada. Então faz esse exercício, dá uma olhada sobre as coisas que ultimamente você acha que tem dado errado, que você acha que não tem dado certo na sua vida ultimamente, na sua empresa, na sua vida, enfim. Dá uma olhadinha e observe se de fato foi algo que deu errado ou se de fato foi algo que você colocou uma expectativa e aquela expectativa não foi suprida. Ah, Mariel, então eu não devo ter expectativa? Não, você deve ter expectativa sim. Agora, você precisa ter expectativa consciente de até em que momento os seus braços alcançam. O problema é que a gente quer colocar expectativa sobre o que está na possibilidade de outra pessoa. E o que está sobre a possibilidade de outra pessoa, a gente não tem poder. A gente tem poder do nosso ambiente. Então, trazendo a análise SWOT novamente, o nosso ambiente interno, as nossas fraquezas, as nossas fortalezas, nós temos capacidade de mudança. Mas será que isso a gente já está fazendo? Às vezes a gente não faz isso nem a nossa parte e a gente quer fazer a do outro, né? Querer que o outro faça. Então, a gente precisa ter esse olhar, sim, sobre isso. Então, para a gente resumir a nossa história aqui, eu quero te falar 3 coisas que eu falei aqui até agora. Primeiro, não existe coisa certa ou coisa errada. Existem coisas com expectativas que foram frustradas. Você se preparou para algo e aquilo não saiu como você pensou. Planejamento não é a certeza que as coisas vão dar certo. Planejamento é a certeza do caminho que você está seguindo. E que mesmo que em algum momento você precise desacelerar, você precisa dar uma paradinha, ou você precisa correr, você continua indo para o caminho correto. Velocidade é menos importante do que a direção. Então, direção sempre vai ser mais importante do que velocidade. Terceiro conceito. Todas as vezes que a adversidade bater na sua porta, abra a porta. Não fuja dela. Abra a porta. Analise e passe por ela. Tá certo? Então, agora eu quero falar 5 itens que eu elenquei aqui, ó. 5 itens de como a gente pode trazer isso para a prática. Então, primeiro, vou ler aqui, ó, que eu escrevi. Não deixe de agir por temer a ocorrência de erros com riscos menores. Você aprenderá com eles caso se confirme. O que eu estou falando com riscos menores? Nós temos riscos maiores e menores. Todas as vezes que nós vamos começar um negócio, deveríamos todos fazer uma análise de risco. Uma análise de risco se aquele investimento que eu estou fazendo vale a pena ou não vale a pena,
se vale a pena eu trocar um produto, se vale a pena eu trocar um fornecedor, se vale a pena eu aumentar ou diminuir minha equipe, contratar ou não um funcionário, tudo é análise de risco, tudo. Existem riscos maiores e outros menores, depende de cada situação, tá certo? Para algumas pessoas, riscos maiores está relacionado a dinheiro. Para outros, riscos maiores está relacionado à sua sanidade mental, está relacionado a seu tempo. Então, cada um sabe onde coloca o pé ali naquele momento, tá certo? Riscos menores são quando você vê que podem dar pequenos erros no processo, mas vale a pena você correr esses riscos porque você aprende com esse processo. Eu gosto que tudo que a gente precisa aprender está na natureza, né, gente? Deus é tão perfeito que ele nos dá orientações e exemplos o tempo todo, a gente que não quer enxergar. Se a gente pegar, por exemplo, cerrado, que é muito comum as queimadas, nós temos as queimadas que elas são provocadas e nós temos queimadas natural no cerrado. Eu não sei se todos sabem, mas no cerrado nós temos queimadas natural. São queimadas com uma temperatura menor. Eu vou falar assim, vulgarmente falando. Tem biólogo aqui, eu acho, mas vou falar aqui no grosso. Tem temperaturas menores. Seja bem-vinda, Aline. Temperaturas menores. O que isso provoca? Tem vários benefícios. As queimadas naturais de cerrado têm inúmeros benefícios. Tem benefícios de queimar materiais potenciais de queimadas maiores. Tem o benefício, por exemplo, de trazer as sementes que estão em estado de dormência ou latência para voltar à germinação. Então a gente tem inúmeros. Tem a cinza ali, ó, né, da superfície, que é rica em silício, que traz nutrição para aquela terra, para aquela planta. Então, enfim, nós temos inúmeros benefícios com as queimadas naturais. Isso é um risco pequeno, riscos menores. Riscos maiores é uma queimada provocada, que as temperaturas são elevadas, que eu tenho uma queima da superfície de terra até 40 centímetros muitas vezes e que destrói tudo que está pela frente. Nós temos dois tipos de risco dentro do mesmo processo. Eu estou dando esse exemplo da natureza porque quando a gente olha no nosso negócio, nós temos riscos menores, que nós podemos ter um impacto ali e você conseguir aprender com aquele processo. Mas nós temos riscos maiores que podem colocar em jogo a sua vida e o seu negócio. Então, todas as vezes que você vê um risco pequeno, coloca o pé, tenha uma atitude de coragem, coloque o pé e aprenda com esse processo. Segundo item, dê e receba feedback da sua equipe de maneira clara e honesta, ajudando a criar um time antifrágil. Mariel, mas é só eu e meu marido na empresa. Dê feedback um para o outro. É só eu e Deus. Peça feedback aos seus melhores clientes. Pede feedback para os seus melhores amigos. Peça feedback. Nós temos... alguém aqui já escutou falar sobre a janela de Ohari? Coloca um joinha. Quem já escutou falar sobre a janela de Ohari aqui pra mim? Vocês estão tão quietos, gente, hoje? Tá tão tenso assim o assunto? Deve estar tenso o assunto. Dá um coraçãozinho aqui pra mim saber que vocês estão aqui. Quem já viu falar sobre janela de Ohari? A janela de Ohari, pessoal, eu já comentei com ela algumas vezes, né? Aqui ou lá no story, eu não me lembro. Janela de Ohari é uma ferramenta que a gente utiliza, especialmente eu utilizo pelo menos para dar feedback. Janela de Ohari é o seguinte, nós temos 4 janelas no nosso olhar, certo? Nós temos a janela aberta, nós temos a janela totalmente cega e nós temos os pontos de janela cega aqui no meio. Eu vou explicar rapidamente, claro que eu não vou aprofundar, mas só para você entender por que eu estou dizendo isso. Tem coisas, vocês já viram que tem coisas que a gente acredita que é e que todo mundo enxerga? Por exemplo, eu me considero uma pessoa disciplinada, sabe? Eu me considero uma pessoa assim, disciplinada. E acho que a maioria das pessoas também vê isso em mim. Então isso é uma janela aberta. Quer dizer, eu vejo e os outros veem, certo? Nós temos uma outra janela, que é aquela janela que eu vejo e o outro não enxerga. Isso acontece demais, principalmente no quesito organização. Vocês já viram que tem pessoas que falam assim, eu sou super organizado, mas ninguém vê? Só a pessoa que se vê organizada? Gente perfeccionista, nós temos um perfil... Depois eu quero fazer uma live sobre perfis aqui. Nós temos o perfil perfeccionista
esse tipo de gente perfeccionista que se auto-intitula perfeccionista, ela se acha extremamente organizada. Mas é só ela que se acha, o planeta não acha. Então, essa é uma segunda janela. É quando eu vejo, eu me acho, mas as pessoas não acham. Nós temos uma terceira janela, que é quando todo mundo me vê daquela forma, menos eu. Então, essa janela também é muito comum. Tem coisas que acontecem, hoje mudou um pouco, assim, eu fui alterando minhas janelas, mas tem coisas que, por exemplo, todo mundo fala de você. Pode ser que a pessoa fale assim, nossa, fulano, eu te acho, deixa eu pensar aqui, nossa, eu te acho super, vou usar a organização de novo, te acho super organizado. E você não se acha, você fala assim, nossa, mas minha vida é um caos, né? Eu sou bagunceiro. E todo mundo acha que você é organizado. Então essa é uma terceira janela. E nós temos a quarta janela, que é a janela cega totalmente, que é quando nem você e nem o outro sabe do seu potencial. Enfim, por que eu falei das quatro janelas da janela de O'Hare? Eu tô falando dessa técnica porque quando nós fazemos algo na nossa empresa, nós fazemos só através do nosso olhar. E pode ser que o nosso olhar ele esteja em uma dessas janelas cegas aqui. Pode ser que o nosso negócio tenha um potencial tão grande e você não está enxergando. E é por isso que é importante as mentorias, né? Se tiver alguém das mentorias aqui, já bota seu relato aí para mim. Porque quando a pessoa vem, né, às vezes está com uma dificuldade pequena ali, mas parece que o mundo está caindo. E aí eu vou conversar com a pessoa, eu começo a enxergar coisas em uma outra janela que essa pessoa não está inserida. Então, como nós temos 4 pontos de janelas cegas aqui, quando nós temos o olhar de outra pessoa, nós temos o olhar de um parceiro, de um sócio, de funcionários que são ali no time, na equipe, nós conseguimos ter processos muito mais próximos da realidade. Não se engane, não acredite que você conhece o que está acontecendo. Às vezes, eu de verdade vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei como pode vocês, a maioria, começar um negócio sem ter um planejamento. E eu não tô falando de planejamento na cabeça, não. Não existe planejamento na cabeça, para com isso. Eu tô falando de plano, eu tô falando de projeção de crescimento, eu tô falando de uma organização financeira, eu tô falando de você ter data para cada coisa, de você saber quando que você pode fazer um investimento, eu tô falando de você ter as coisas organizadas. Eu não sei como pode, de verdade. E eu não tô falando só porque eu trabalho com isso, não. Eu tô falando porque na minha empresa eu não faço isso, não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem, alguns sabem aqui que eu tenho uma outra empresa, e nessa outra empresa a gente trabalha com o governo, né? Então a gente trabalha com projetos especiais do governo de 2 anos, 3 anos, de 1 ano, enfim, são projetos. Eu não tenho coragem de participar de um projeto sem fazer uma análise de risco, sem fazer toda a projeção financeira primeiro, sem fazer a margem do meu negócio, sem saber qual vai ser o prolabore, sem saber qual vai ser a remuneração, sem saber os riscos que eu tô correndo, sem saber e se der ruim o que eu faço, eu não tenho coragem. De verdade, eu não tenho coragem. Alguns são mais corajosos que os outros, né? Mas eu não tenho coragem. Então, quando eu falo sobre feedback, esteja aberto ao feedback. Se não tem com quem você fazer esse trabalho de feedback, uma hora eu quero falar aqui sobre essa parte de gestão de pessoas, pra gente falar sobre as avaliações 360, sobre esse processo de feedback. Mas se você não tem equipe, converse com um amigo seu, com alguém que de fora, e peça pra essa pessoa, olha, fala pra mim, de verdade, como que você tá vendo? Olha, mas é de verdade, gente. Não vai com ego, não, porque não vai funcionar. Terceiro item. Aplique o conhecimento existente, estude sobre crises parecidas com as quais você está passando hoje para poder agir. Então, olha ao seu redor, todo mundo, gente. Eu falo que o único lugar que o povo é feliz o tempo todo é no story do Instagram. Fora dali, não é assim que a coisa funciona, né? Não é assim. Então, o único lugar que a pessoa tá sempre bonita, maquiada, feliz da vida, fazendo story ali do café, né? O café da manhã maravilhoso é só no Instagram. Vida real não é assim. Então, vamos botar o pé no chão e entender que não é assim, que tá todo mundo no mesmo barco, a gente passa por dificuldade sim,
Todo dia é um caos a nossa empresa, a gente tem que levantar, resolver problema, e mesmo quando a gente tem planejamento, e quem sabe, eu tô com o meu celular funcionando, senão eu ia mostrar meu celular pra vocês. Minha vida é toda planejada, e tem dias que sai do trecho, e tá tudo certo quando sai do trecho. Tem dia que dá vontade de chorar, tem dia que dá vontade de chorar, né? Tem dia que a gente se desespera, tem dia que a gente desespera também. Agora, a gente sabe para onde está indo. A gente precisa olhar, analisar e aprender com aquilo. Quarto item. Desconfie quando tudo está caminhando bem e fácil demais. Tem um ditado que é bom, né? Todos os ditados que existem, pessoal, existem por algum motivo. Tem um ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Presta atenção nisso. Se as coisas estão muito lineares, muito tranquila, água muito tranquila, você não está saindo do lugar. Porque a hora que você começar a movimentar para sair do lugar, a água vai começar a mexer. É assim que funciona. Então, tá parado demais, tá calmo demais, você tá parado. Então, se você não tem coragem de se movimentar, porque você não quer causar turbulência ao seu redor, você tá no caminho errado. Então, caminhe, nade, levante essa água, faz a água balançar. A gente só tem momentos de altos e baixos quando a gente está fazendo alguma coisa. Se você tá parado, realmente, a água tá parada, tá tudo calminho ao seu redor. Nossa, eu fico vendo a vida de algumas pessoas, eu falo, Senhor Jesus, como a pessoa consegue viver desse jeito? Não sai do lugar. Será que a pessoa não tá enxergando que não vai sair nunca do lugar desse jeito? Não vai sair nunca, nunca. A pessoa tem a mesma a mesma rotina de murmuração todos os dias e não faz nada para sair daquilo, nada. Então, olha só, vamos ser momento realidade aqui, momento realidade. Gente, todo mundo tem adversidade, todo mundo tem dificuldade. Não compare a sua com a outra, porque nós temos formas diferentes de ver. Às vezes uma dor de barriga que tá dando em mim, para você não é nada, mas para mim é a morte, tá certo? Então não compare dores. Dores não são comparadas, porque cada um tem uma história e um coração para ser vivido ali, vivenciado. Tem pessoas que aguentam, suportam coisas maiores, outros aguentam e suportam coisas menores. Tá tudo certo. Agora o que eu quero falar para você é o seguinte: você sabe da onde você consegue colocar o pé. Você sabe. Se você tá achando que as coisas estão ruins, que você não tá ganhando o quanto você gostaria, o quanto você deveria, você olha pro lado, vê gente menos instruída que você, com menos conhecimento, ganhando mais do que você, alguma coisa é diferente. Então, o que falta muitas vezes? A gente levantar a bunda da cadeira e fazer a nossa parte. Só que fazer isso dói, fazer isso cansa. Fazer isso precisa de disciplina, fazer isso precisa de decisão, fazer isso precisa abrir mão de final de semana às vezes, fazer isso precisa abrir mão de férias muitas vezes, fazer isso precisa abrir mão das festas que a galera tá indo, fazer isso precisa disso. Agora, nós temos duas opções. Quem tá nesse bambambam, beleza, tá lindo, pro Instagram é maravilhoso isso, mas a pessoa vai viver na bosta o resto da vida, esse que é o fato. Ontem quando eu tava conversando com a Bárbara, aqui no final da nossa noite, a gente conversando sobre a questão de medos, né? Às vezes a gente tem medo de se expor, medo de se colocar, porque o que vão falar de mim, porque as pessoas são maldosas, as pessoas isso. E as pessoas são mesmo, gente. Eu falo que tem 3 tipos de gente. Tem a pessoa que é a favor de você, tem a pessoa que é contra você. A pessoa que é a favor, ela vai ser a favor sempre. Você fazendo coisa certa ou errada, ela tá do seu lado. A pessoa que é contra você, ela vai ser contra você sempre. Não importa o que você faça. E tem a pessoa que ela é contra tudo e contra todos. A pessoa que é contra tudo e contra todos é aquela pessoa que qualquer coisa que qualquer um faça, ela vai torcer o nariz e falar assim, pra mim, pouco importa. Esse tipo de gente, pra mim, é o pior tipo de gente que tem. Eu falo que quando a gente vai dar uma palestra, é assim, você começa a ver na cara das pessoas. Tem a pessoa que tá super atenta, super aberta para aprender, mesmo que ela não consiga colocar em prática naquele momento, ela está com atenção para aquilo. Ela sabe que alguma coisa ela pode pegar dali. Nós temos o segundo tipo de gente, que é aquela pessoa que tá em Nárnia, sabe? Aquela pessoa que nem sabe o que tá falando ali.
ela não sabe, ela tá em outro planeta, ela tá viajando. Vai continuar ali. E nós temos esse terceiro tipo de gente, que é o tipo de gente que faz de conta que não tá escutando, que tá escutando e ainda sai falando assim: ah, isso tudo eu já sei, isso tudo eu já não sei o que, isso tudo papapá, mas não faz nada, faz nada. Esse é o pior tipo de gente, porque é a pessoa que desmerece o trabalho do outro e não faz a parte dela. Se vocês olharem, esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa nunca está disposta a fazer nada. Ela nunca quer contribuir, ela sempre está cansada, ela é sempre melhor do que os outros. Então esse tipo de gente é o tipo de gente que a gente nem precisa olhar para o lado. E pra gente finalizar, o quinto item, né? Eu fui e voltei aqui na conversa, que é a frase que eu li ontem, né? Que ontem, quando eu decidi que ia falar sobre isso, na hora de dormir, eu peguei a Bíblia e abri, e eu falei que eu tinha escrito isso há uns 7 anos atrás, que estava escrito que quando a adversidade bater a sua porta, abra a porta. E esse é meu quinto item. Não adie os seus problemas. Encare os seus problemas e leve o aprendizado para os outros projetos futuros. Se tem alguma coisa para você fazer, faz agora. Não programe para que daqui 2 meses, viu? Alguém tá aqui me escutando e sabe que eu falei isso ontem. É o que mais tem essa terceira pessoa, né, Aline? É por isso que a população tá assim. Então, essa vai para alguém que tá aqui, que eu já dei essa batida ontem. Se você tem algo para fazer, faz agora. Agora. Não programa para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses para ficar aí prorrogando, não. Tem que fazer? Faz agora. Coloque agora para você fazer. Coloque o mais rápido possível. Coloque data para você fazer. Vai fazer o que você tem que fazer. Se não der certo aquilo, aprenda e faça de novo. Esse é o processo. Eu vou te falar uma coisa. Agora eu vou falar assim, do meu coração mesmo. As pessoas que amam você de verdade, que gostam de você de verdade, vai continuar gostando e amando você se der certo ou se der errado. Muitas vezes a gente fica com medo de tentar fazer as coisas, porque a gente fala assim: ah, mas tem fulano, tem ciclano que acredita em mim, que aposta em mim, que gosta de mim. Se a pessoa gosta de fato e se a pessoa ama de fato, ela está muito mais preocupada com a sua proatividade, com a sua decisão de tentar, do que com o resultado que teve. Isso você pode ter certeza. Então, se tem algo para você fazer, faça agora. Não deixa para frente, não. Para frente você nem sabe se você vai estar aí. Faça agora o que você tem que fazer. A gente fica empurrando com a barriga. A gente fica prorrogando, né? Qual que é a palavra que a gente usa agora? Procrastinando. A gente fica se escondendo atrás, se esconde atrás do estudo, se esconde atrás de algum projeto, se esconde atrás de problemas, a gente fica se escondendo. E o tempo tá passando, gente. Então, se tem alguma coisa a fazer, faz agora. Não deixa pra depois, não. Tá certo? Gente, dá seu feedback aí de hoje. Hoje foi meio que... Eu falei que era nosso muro das lamentações aqui hoje. Fala aí pra mim, como é que foi hoje pra você a nossa conversa? Hoje a gente falou aqui, né, e se tudo der errado? Na verdade, não tem nada que dá errado, né? Na verdade, são as nossas expectativas, muitas vezes, que são frustradas ao longo do processo. São frustradas na nossa empresa, no nosso negócio, no nosso trabalho. Então, quero finalizar aqui falando pra você, enquanto você deixa seu feedback aqui pra mim. Essa foi pra mim. Eu quero te falar o seguinte: empreender é liberdade, não é segurança. Não espere uma vida tranquila, não espere águas calmas, não espere mar calmo. Aprendi a ficar sem as lives, viu? Eu senti falta semana passada também. Da sensação que tava faltando alguma coisa. Não espere águas calmas. Só que isso também a gente precisa entender que fazer as coisas não é fazer as coisas à reveria. Ter coragem é diferente de ser desorganizado. Ter coragem é a gente saber o que fazer e como fazer as coisas. Construa processos, planeje as coisas, organize a vida para que você possa fazer da melhor forma possível. Aproveitando o gancho aqui que eu já estava esquecendo, falar para vocês que eu vou abrir uma turma de mentoria em grupo para o próximo semestre, pessoal. Vai ser só uma turma esse semestre.
Minhas mentorias individuais vão ter uma paralisação. Eu só tenho vaga para setembro, então não sei se eu vou abrir vaga em setembro. Mas para esse semestre eu vou abrir uma turma de mentoria em grupo com assim um preço super acessível, em torno de 25% do valor do individual. Vai ser um grupo de troca de network, um conteúdo muito mais avançado. Então, já para falar para vocês, se alguém tiver interesse, já manda o nome, que tem algumas pessoas na lista de espera. Vão ser só 20 empresas, né, que a gente vai trabalhar durante esse semestre. E está previsto para começar no último final de semana de agosto a mentoria. Então, a mentoria vai ter uma parte em grupo e nós vamos ter uma última parte individual, que é para eu poder estar com vocês individualmente e analisar cada caso e definir as estratégias junto, tá? Sobre a live vai ser salva, vai ficar salva lá no YouTube, tá? Eu deixo lá no YouTube hoje e já deixo o link lá no meu story também, tá bom? Gente, muito obrigada. Vou sorrir para vocês tirarem um print agora e postar nossa live de hoje, tá? Posta a live, dá o feedback lá da nossa lavada de roupa aqui hoje. Fomos! Muito obrigada e até terça-feira. Espero estar aqui com vocês novamente terça-feira. Não sei se será possível, mas avisarei, porque eu estou fazendo consultorias com alguns municípios aqui do estado. Então hoje eu tenho consultoria com Cristianópolis, essa semana com Itaberaí, depois com Buriti. Então eu estou fazendo consultorias com alguns municípios. Não sei se estarei aqui terça, mas avisarei vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Excelente semana para vocês. Sempre maravilhoso, fez muita falta. Obrigada, Bárbara. Muito bom ter você comigo também, viu? Você está te mentorando aí, para mim é um prazer. E tenho certeza que você vai muito além do que você imagina. Beijo, gente. Até mais.